maior. Não há Deus melhor. Não há Deus tão grande como nosso Deus. Não há Deus maior. Não há Deus melhor. Não há Deus tão grande como nosso Deus. Criou os céus, criou a terra, criou o sol e as estrelas. Tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou. Para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu, para o seu, para o seu louvor. Não há Deus maior. Não há Deus melhor. Não há Deus tão grande como o nosso Deus. Criou os céus, criou a terra, criou o sol e as estrelas. Tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou. Para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu, para o seu, para o seu louvor. Olá, queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, sejam muito bem-vindos ao programa Conhecendo o Amor de Deus. Este programa é um programa do Departamento de Discipulado da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Joinville, presidida pelo pastor Sérgio Melfior. É sempre bom ter a sua companhia aqui conosco, através dos canais oficiais da IAD no YouTube, o Discipulado para o Brasil, e através da nossa rádio 107,5 FM. Nós teremos hoje oração e também a palavra de Deus. Estaremos aqui hoje conversando sobre o discipulado etário. Já está conosco aqui os nossos convidados. Estaremos falando no discipulado etário o tema discipulado infantil. E nós queremos que você compartilhe, que você comente, e nós estaremos orando também em seu favor, em favor do seu lar, da sua casa, da sua família. E logo após a oração,
estaremos ouvindo uma linda canção pelo cantor Jones Pereira. Amado Deus, eterno Pai, nós queremos, Senhor, neste momento, apresentar a Ti esta pessoa, Senhor, esta família que está agora, Senhor, nos assistindo através do seu celular, na sala da sua casa. Também aquele irmão que está agora, Senhor, no seu carro, nos ouvindo através da Rádio 107. Espírito Santo, venha tocá-lo, visitá-lo, Senhor. Tua boa mão, Senhor, esteja estendida sobre este homem, sobre esta mulher, sobre este jovem. E que Tu venhas, Senhor, suprir todas as suas necessidades. Também, Senhor, Tu venhas falar nesta oportunidade com este filho Teu. Em Teu nome, Jesus, nós já Te agradecemos. Amém. Amigo, ouça agora neste hino o que vou dizer. Jesus é o único amigo e quer salvar você. O meu estado era pra morrer, mas recebi perdão. Justiça Ele fez por mim e me estendeu a mão. Sou feliz, sou feliz, sou de Jesus, Jesus é meu, seu braço me conduz. Sou feliz, sou feliz. Se queres também ser feliz, aceites a Jesus. A paz que você pensa ter no mundo, eu também pensei. Tristezas e desilusões, foi tudo que encontrei. Mas quando ouvi dizer que no Calvário alguém morreu por mim, eu aceitei e hoje sou feliz, por isso canto assim. Sou feliz, sou feliz, sou de Jesus, Jesus é meu, seu braço me conduz. Sou feliz, sou feliz. Se queres também ser feliz, aceites a Jesus. Se queres também ser feliz, aceites a Jesus. Se queres também ser feliz, aceites a Jesus. Muito bem, acabamos de ouvir uma linda canção pelo cantor Jones Pereira. E hoje estamos aqui para conversar sobre o discipulado etário, mais precisamente o discipulado infantil. E está conosco, convidada, para nós conversar sobre esse assunto maravilhoso, a nossa coordenadora do discipulado infantil, irmã Tauana. E eu quero já passar a palavra para a irmã Tauana fazer aqui a sua saudação. Amém. Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor, agradecer o convite, dizer que para mim é um prazer estar aqui. Quero cumprimentar a todos, que estão nos assistindo e nos ouvindo também. Glória a Deus. Nós sabemos que o discipulado infantil, hoje no nosso país, muitas igrejas ainda não aderiram, não estão trabalhando com o discipulado infantil. Aqui na nossa cidade, já há alguns anos, o trabalho
do discipulado infantil vem sido desenvolvido e os resultados são extraordinários. Deus tem feito obras maravilhosas através do discipulado infantil. E aí vem a pergunta, né? Qual é o propósito do discipulado infantil? Nós sabemos que propósito é a intenção de fazer alguma coisa com objetivo. Então eu quero já iniciar essa conversa com a irmã Tauana, perguntando para a irmã Tauana qual é o maior propósito, né, do discipulado infantil. Bom, pastor, o maior propósito do discipulado infantil é ensinar a palavra de Deus às nossas crianças, né? E o propósito, né, como o senhor falou, é ter um objetivo naquilo que vai colocar em prática. Se a gente parar para pensar, tudo na nossa vida, no nosso dia a dia, nas nossas tarefas, nos nossos afazeres, tem um propósito, né? E é muito importante ressaltar aqui que a obra de Deus, ela tem que ser feita com o propósito, aquilo que o Senhor coloca nas nossas mãos, né? Fazer com excelência, com amor e dedicação. Então, o maior propósito do discipulado infantil é apresentar Jesus para as crianças, fazer com que elas tenham essa sede de aceitá-lo, de tê-lo como amigo, de caminhar com ele, né? Caminhar, conhecer as Sagradas Escrituras para que a criança possa ter um relacionamento com Deus e fazer com que a criança, então, busque o batismo com o Espírito Santo dessas águas e se torne um membro, né, do corpo de Cristo. Então, o maior propósito do discipulado é ensinar a palavra de Deus com amor. E nós aqui em Joinville, né, falando um pouco da nossa cidade como coordenadora, nós temos excelentes professores, discipuladores que fazem isso muito bem. Fazem, né, ou nas quintas-feiras, nas terças-feiras, nós deixamos a escolha do professor, né, para ver a turma, como que vai, a quantidade de crianças, e elas exercem, né, tendo sempre a palavra como principal manual. Muitos perguntam, mas irmão, o que eu vou ensinar lá no discipulado? É a palavra de Deus. Porém, nós temos uma sequência, né? É bom ressaltar que nós utilizamos, então, as revistas da Ama Evangelizar, Amigos de Jesus, o Livro da Família, História de Deus, e também agora nós temos Doutrinas Bíblicas, que essa revista ela foi lançada ano passado no campo. Nós tínhamos em torno de 5 congregações já fazendo, né? Devido à pandemia, eles continuaram fazendo online, mas vão fazer uma revisão novamente. Então, são excelentes materiais, todos com manuais, tendo um período aí bem legal para a criança aprender cada vez mais a palavra de Deus. Então, o propósito é ensinar a palavra de Deus, e aqui em Joinville tem sido uma bênção, pastor, graças aos nossos discipuladores aí que nós temos no campo, né? É uma bênção. Sempre vem uma pergunta, né? Quem está nos assistindo, principalmente as tias, né? E muitos tios também que trabalham com as crianças. Como fazer discipulado infantil? Isso é muito importante, né? Primeiro você tem que ver a necessidade da sua turma, do seu discípulo, na verdade, né? O discipulado infantil, ele acontece dentro dos templos, né? Dentro da igreja, lá na sala, como eu disse, num dia que for melhor para a criança, mas é muito importante o discipulador conhecer a criança, saber a forma que vai falar, né? A faixa etária também é muito importante, porque você tem que ter uma linguagem adequada para apresentar Jesus. Porque uma criança num culto, vamos fazer um exemplo de ensino lá, o pastor ensinando, lógico, né? A palavra, ela edifica o coração, sim, mas com uma linguagem adequada, ela é eficaz, né? Ela vai direto ao coração. Poxa, a criança está passando por tal situação em casa, com problema, mas lá na Bíblia, a gente ensina que a criança precisa confiar em Deus, que Ele pode resolver os nossos problemas. Se Jesus multiplicou 5 pães e 2 peixinhos para uma multidão, é o mesmo Jesus e pode resolver o problema daquela criança, fazer com que a criança tenha confiança total em Deus. E isso acaba passando para as famílias, pastor.
Então, eu quero contar rapidamente um testemunho aqui maravilhoso, que um dos propósitos do discipulado também, né, como fazer discipulado, nós temos várias estratégias. E uma delas é a Bolsa da Família, que o nosso campo aqui conhece, e nós também já levamos para várias outras cidades, né, para a honra e glória do nome do Senhor. E essa sacola, eu digo que é um recurso tremendo na qual o Senhor deu essas estratégias aí para as professoras e tem sido uma bênção. Então, é uma sacola, né, de pano, de tecido. Aí as irmãs usam as criatividades, algumas costuram, outras colam, e é lindo de se ver. E numa dessas aulas, né, eu não vou falar o nome da congregação aqui, mas numa dessas aulas, a irmã sorteia, a professora sorteia aleatoriamente uma criança para levar a sacola da família para casa, onde a família vai fazer um culto doméstico. Então, assim vai, né? Em uma dessas congregações aqui do nosso campo, a professora ficou um pouco receosa de dar para uma certa criança, até porque ela não vinha sempre, não tinha uma frequência, né? E a gente, como professora, como discipuladora, acaba pegando amor nos recursos, sabe, pastor? E ela ficou meio assim, será que eu sorteio para esse menino, para essa criança e tal? E não teve jeito, só faltava ele, ela não podia excluir, né? E acabou, então, sorteando para essa criança. Mas como ela estava com receio e tal, ela tinha o cadastro de todas as crianças, telefone, endereço. Os pais dessa criança não eram cristãos, apenas deixava na porta da igreja. E aconteceu o que ela temia. A bolsa não voltou nem a criança, né? Então ela ficou bem preocupada, assim. Mas ela falou, não, eu preciso tomar uma atitude, eu vou atrás dessa criança. Tentou ligar para o número que tinha e não conseguiu. Então, chegou e foi até o endereço onde tinha o cadastro. Então, é muito importante você ter o seu cadastro aí do seu aluno, conhecer o seu aluno, né? Jesus, ele nos conhece, nós somos discípulos dele. Você precisa conhecer o seu discípulo também. E quando essa irmã, essa professora, chegou na casa dessa criança, pastor, a criança não estava indo mais à igreja, porque sua mãe, ela havia sido presa, na verdade, seu pai, e sua mãe, ela estava com aquela tornozeleira. Então, ela não podia sair, né? Então, assim, era uma situação muito séria. E olha como Deus faz, né? Através de uma sacola de pano, né? Aquela irmã foi até a casa daquela família, sentiu no seu coração, o Senhor tocou, né? Falou ao coração dela que ela precisava ajudar. E aquela professora começou a discipular toda a família. Começou a falar do amor de Jesus para aquela mãe, que morava também com a avó. E, por fim, né, conseguiu alcançar, não ajudando também com coisas materiais, né, com alimento, mas também com a palavra de Deus, que foi essencial, assim. Então, aos nossos discipuladores aí que nós temos no campo, né, é uma bênção. Glória a Deus. Irmã Tauana, essas estratégias, né, de aplicar a palavra de Deus para os pequenos, sempre vem uma pergunta, né, quem está nos assistindo, principalmente as tias, né, e muitos tios também que trabalham com as crianças, como fazer discipulado infantil? Isso é muito importante, né? Primeiro você tem que ver a necessidade da sua turma, do seu discípulo, na verdade, né? O discipulado infantil, ele acontece dentro dos templos, né? Dentro da igreja, lá na sala, como eu disse, num dia que for melhor para a criança, mas é muito importante o discipulador conhecer a criança, saber a forma que vai falar, né? A faixa etária também é muito importante, porque você tem que ter uma linguagem adequada para apresentar Jesus, porque uma criança num culto, vamos fazer um exemplo de ensino lá, o pastor ensinando, lógico, né? A palavra, ela edifica o coração, sim, mas com uma linguagem adequada, ela é eficaz, né? Ela vai direto ao coração. Poxa, a criança está passando por tal situação em casa, com problema, mas lá na Bíblia, a gente ensina que a criança precisa confiar em Deus, que Ele pode resolver os nossos problemas. Se Jesus multiplicou 5 pães e 2 peixinhos para uma multidão, é o mesmo Jesus e pode resolver o problema daquela criança, fazer com que a criança tenha confiança total em Deus. E isso acaba passando para as famílias, pastor.
Então, eu quero contar rapidamente um testemunho aqui maravilhoso, que um dos propósitos do discipulado também, né, como fazer discipulado, nós temos várias estratégias. E uma delas é a Bolsa da Família, que o nosso campo aqui conhece, e nós também já levamos para várias outras cidades, né, para a honra e glória do nome do Senhor. E essa sacola, eu digo que é um recurso tremendo na qual o Senhor deu essas estratégias aí para as professoras e tem sido uma bênção. Então, é uma sacola, né, de pano, de tecido. Aí as irmãs usam as criatividades, algumas costuram, outras colam, e é lindo de se ver. E numa dessas aulas, né, eu não vou falar o nome da congregação aqui, mas numa dessas aulas, a irmã sorteia, a professora sorteia aleatoriamente uma criança para levar a sacola da família para casa, onde a família vai fazer um culto doméstico. Então, assim vai, né? Em uma dessas congregações aqui do nosso campo, a professora ficou um pouco receosa de dar para uma certa criança, até porque ela não vinha sempre, não tinha uma frequência, né? E a gente, como professora, como discipuladora, acaba pegando amor nos recursos, sabe, pastor? E ela ficou meio assim, será que eu sorteio para esse menino, para essa criança e tal? E não teve jeito, só faltava ele, ela não podia excluir, né? E acabou, então, sorteando para essa criança. Mas como ela estava com receio e tal, ela tinha o cadastro de todas as crianças, telefone, endereço. Os pais dessa criança não eram cristãos, apenas deixava na porta da igreja. E aconteceu o que ela temia. A bolsa não voltou nem a criança, né? Então ela ficou bem preocupada, assim. Mas ela falou, não, eu preciso tomar uma atitude, eu vou atrás dessa criança. Tentou ligar para o número que tinha e não conseguiu. Então, chegou e foi até o endereço onde tinha o cadastro. Então, é muito importante você ter o seu cadastro aí do seu aluno, conhecer o seu aluno, né? Jesus, ele nos conhece, nós somos discípulos dele. Você precisa conhecer o seu discípulo também. E quando essa irmã, essa professora, chegou na casa dessa criança, pastor, a criança não estava indo mais à igreja, porque sua mãe, ela havia sido presa, na verdade, seu pai, e sua mãe, ela estava com aquela tornozeleira. Então, ela não podia sair, né? Então, assim, era uma situação muito séria. E olha como Deus faz, né? Através de uma sacola de pano, né? Aquela irmã foi até a casa daquela família, sentiu no seu coração, o Senhor tocou, né? Falou ao coração dela que ela precisava ajudar. E aquela professora começou a discipular toda a família. Começou a falar do amor de Jesus para aquela mãe, que morava também com a avó. E, por fim, né, conseguiu alcançar, não ajudando também com coisas materiais, né, com alimento, mas também com a palavra de Deus, que foi essencial, assim. Então, essa irmã relatou esse testemunho maravilhoso, que é o propósito, né, do discipulado infantil, levar a palavra às nossas crianças, que acabam alcançando as famílias também, né, pastor? Glória a Deus. Que testemunho lindo, que experiência maravilhosa. Irmã Tauana, algumas coisas que podem ser feitas para ajudar o crescimento do discipulado infantil. A irmã pode comentar isto? Sim. Olha, evangelizar, né, não é só ali nas quatro paredes da salinha, né? A gente precisa entender que muitas crianças estão na área de risco, clamando por socorro. Então, evangelizar vai dentro e fora da igreja, né? Não só discipulado infantil, mas sim todas as outras faixas etárias, adultos. Nós precisamos entender que aonde tiver uma criança, uma alma, ali está o nosso chamado, né? Nós não precisamos ir ao culto na nossa escala do nosso discipulado para falar de Jesus. Se você vê uma necessidade, vê uma criança que está precisando conhecer o amor de Deus, seu vizinho, sua vizinha tem criança, você pode sim discipular, falar do amor de Jesus, né? Entregando esse material, conversando e, por fim, convidando até para ir à igreja. Fazendo estudo bíblico, né, usando o discipulado infantil, isso é muito, muito importante. Como eu disse, discipulado é a palavra de Deus, ali você vai explicar para a criança com uma sequência bem legal. A minha, assim, que eu gosto de bastante, que foi a que eu conheci primeiro, foi o Amigos de Jesus. Então, ali você vai ensinar a criança a ser amigo de Jesus, onde Jesus chama os seus discípulos. As professoras fazem, então,
um barquinho, coloca os discípulos dentro, a foto da criança, quando a criança vai, quem, né, faltou, ai, por que faltou? Então, esse cuidado, né, de como fazer isso é muito importante, sempre estar atento. Por que a criança não veio? Qual o motivo? Se está enfermo? Cuidados que são essenciais para o crescimento da obra com propósito, né? E conhecer o aluno, porque quando você conhece o seu aluno, você acaba passando essa confiança para a criança. Isso é muito importante, saber o nome, não chamar aquele menino, aquela menina. Nós não gostamos que nos chamamos assim, aquela irmã lá, aquela lá. Não, nós gostamos de chamar irmã Tauana, pastor Ricardo, né? Então, a criança também, ela gosta de se sentir importante e conhecer, isso é muito importante. Quando você conhece o seu aluno, você acaba entendendo as diferentes situações que ele vive, as atitudes que ele tem dentro da sala de aula. Isso é muito importante, porque a gente sabe, né, que acaba refletindo o que ele vive em casa, né? A vivência dele acaba refletindo nas atitudes. Isso é fundamental até para os adultos. Então, conhecer a criança. Se a criança é um pouquinho agitada, mas por que ela tem essas atitudes? Você já parou para pensar como é o relacionamento dela com os pais? Se os pais são cristãos, vão na igreja, conhecem Jesus? Então, tudo isso vai abrindo caminhos para você conhecer e levar a palavra de Deus para a família. E acompanhar, né? Acompanhar e aconselhar, acompanhar o desenvolvimento. Quando chega aquela parte, pastor, que as crianças vão para os adolescentes, eu sei que as irmãs ficam, né? Os irmãos e as irmãs ficam com o coração aflitos, mas é algo muito gratificante no final, né? Poxa, por exemplo, eu estou como professora desde os meus 12 anos, então hoje tem jovens na igreja que eu congregava, crianças que agora estão nos jovens. Isso é muito gratificante, porque você vê, você acompanhou, nossa, teve momentos que aquela criança, ela até teve seus momentos de conflitos, que é super normal, né? Aquela dúvida, mas nós precisamos fortalecer na palavra. E agora você vê lá o jovem cantando, regendo, dando uma palavra, isso nos enche de gratidão a Deus, né? E aconselhar, sempre buscando o direcionamento de Deus, né? E dependendo da situação, é importante conversar com o pastor também, para ele nos dar todo o apoio. Isso é muito importante para a obra crescer com propósito. Verdade. O apoio do pastor local é muito importante para o desenvolvimento do trabalho do discipulado infantil na congregação. Aqui no campo de Joinville, temos um apoio do nosso pastor presidente exemplar. O investimento que o nosso pastor faz no trabalho do discipulado infantil é algo maravilhoso. E, irmã Tauana, a gente sabe que, falando de propósito do discipulado infantil, há uma lista de propósitos. E enumerado aqui, né, o primeiro propósito, organizar e planejar o discipulado infantil. Então eu gostaria que a irmã falasse desse propósito de organizar, né, e planejar o discipulado infantil, porque para se ter um discipulado efetivo precisa de planejamento e organização. É verdade. Então, através desse propósito de organizar e planejar, né, há um grande crescimento na obra de Deus. Porque quando você organiza, você já está preparado para determinada situação, para determinada ação que você irá realizar. E quando você planeja, você sabe exatamente o que fazer. Então, isso é fundamental. Não só no discipulado, mas também, né, para as outras áreas da nossa vida. Então, organizar, pastor, lógico que nós sabemos que nem todos os professores, principalmente departamento com criança, né, que as crianças não trabalham, essa questão de recursos, mas a questão de organizar é saber exatamente o que você irá ensinar, né? Se organizar, eu digo, por exemplo, na sua rotina, você tem que tirar um tempo para orar pelas crianças, estudar aquela lição que você irá ministrar. Isso é muito, muito importante, porque as crianças, elas fazem perguntas. Elas, né, se há dúvida, elas vão perguntar. Muitas das vezes, já aconteceu comigo, a própria criança te corrige. Não, irmã Tauana, não foi assim.
Porque criança, ela está aprendendo, né? Então, é bom ter esses desafios até para nós, para que nós possamos melhorar. Então, essa questão de se organizar, organizar o seu tempo. Por exemplo, o culto, vamos dar o exemplo de terça-feira. O culto de doutrina começa ali 15 para as 8 até as 9 horas. Você não pode planejar uma aula de 3 horas, você não vai conseguir concluir. Então, planejar o seu tempo, isso é muito importante, porque não adianta você preparar os melhores recursos e chegar lá e não conseguir concluir, que concluir com a palavra. Né? Não adianta você levar recursos tudo colorido, muito bonito, sim, é importante, é uma forma de ensinarmos as crianças, mas a essência não pode se perder, que é a palavra de Deus. Né? Então, planejar é fundamental, se organizar também para que haja uma aula com excelência, com um propósito, lembrando que o propósito sempre é ensinar a palavra de Deus. Existem pessoas que estão sendo despertadas para trabalhar com crianças e também discipulado infantil. E essas pessoas, elas estão se perguntando como exercer o discipulado infantil. A irmã pode falar sobre isso? Claro. Bom, depois de você planejar, organizar o seu tempo, seu material, a sua aula, você vai então exercer, colocar em prática, né? Mais uma pergunta que eu escuto diariamente, mas eu não tenho crianças, irmã. Lá na minha congregação tem uma ou duas. Comece com aquela criança, com a 1 e a 2, que logo vem a 3, a 4 e a 5. Nós cremos assim, porque o Senhor ele vai dando estratégias, pastor, e a obra é dele. Então, se você fizer com um pouco, o Senhor vai multiplicar no muito, né? E eu creio assim, eu já tive experiências, pastor, de chegar para o meu pastor e falar, olha, pastor, vamos mudar o dia do discipulado, porque não está dando, as crianças não estão vindo. E o pastor olhar para mim, olha, irmã Taona, vamos insistir sim, vou te dar uma oportunidade, você vai falar do discipulado, olha só. E você vai incentivar os pais. E eu fui para casa e falei, Deus, eu preciso de uma estratégia, eu preciso exercer, eu amo o discipulado, e como eu vou fazer isso para que as crianças venham? E aquele dia eu tive uma ideia de fazer uma carteirinha, um recurso, uma carteira mesmo, como se fosse uma carteira. E dentro tinha várias divisórias, onde as crianças iriam colar as figuras conforme as aulas, né? Se fosse sobre Jonas, e uma figura lá da lição e o número. E eu peguei e pedi, né? O pastor me deu a oportunidade num domingo, que a igreja estava cheia, e eu falei dessa carteirinha, falei que quem conseguisse concluir era 10 lições da terceira fase História de Deus, Reis e Profetas de Deus. Iria, então, no final da formatura, ganhar uma recompensa, né? Porque até no céu nós vamos ser recompensados, temos que recompensar as crianças pelo esforço também. Então, depois de 3, 4, né, tinha muito pouca criança mesmo, era assim, chegava a me desanimar mesmo, porque eu planejava, organizava e não conseguia exercer. Mas com o incentivo do meu pastor, com essa estratégia que o Senhor me deu, de uma classe, né, de 3, 4 alunos, passou para 15, 30 crianças, e 19 crianças foram formadas naquela turma. Então, assim, a gente vê, nós vemos Deus agir, né? E exercer é isso, começar com um pouco, que o Senhor vai te dando estratégia, vai te incentivando, e lembrando que o discipulado não é só ali na sala, né? Você pode sair fazer visitas, acompanhar o grupo Novo Viver. Poxa, entrou uma família nova, tem criança? Chama para o discipulado infantil, faça uma visita, pergunta, olha, eu quero fazer um convite muito especial, quero que seu filho, a sua filha participe do discipulado, explique para o pai e para a mãe o que é, e eu tenho certeza que você estará ganhando mais almas para o reino. Glória a Deus. Sempre chega ali no departamento de discipulado testemunhos do discipulado infantil. E teve um testemunho que nos chamou muita atenção, irmã Tawana, de uma menina de uma de nossas congregações que não era crente, mas vinha com a vizinha crente para o discipulado infantil. E ela, aprendendo a palavra de Deus, ela em casa enfileirou as bonequinhas, né? E começou a reverberar a historinha que ela tinha ouvido no discipulado infantil. E o pai chegou do trabalho, escutou a fala dela e entrou bem devagarzinho e ficou atrás da porta observando ela discipulando as bonequinhas.
E aquilo entrou no coração do pai. O pai perguntou se ia ter culto na igreja que ela ia. E ela disse que sim. E o pai com a mãe foram e tiveram encontro com Jesus. E eu vejo que um dos propósitos do discipulado é a construção da fé, né? A construção da fé no discipulado infantil. Eu queria que a irmã falasse sobre a construção da fé no discipulado infantil. Bom, é fundamental, né? Porque quando é criança, quando a pessoa começa a estudar a palavra de Deus, ela começa a entender que a fé, ela é necessária porque ela precisa crer naquilo que ela está lendo e que o Espírito Santo habita, né, nos nossos corações e está presente. Então, é a questão da fé. E fazer com que a criança tenha essa construção da fé é fazer com que ela passe a confiar totalmente em Deus, preparar ela, né, para determinadas situações sobre a criação do mundo, a formação do homem e da mulher. Então, tudo isso você vai fortalecendo a fé da criança com base bíblica, lembrando que é a palavra de Deus que nós ensinamos. E ela vai, então, tendo essa construção de fé. E isso que o senhor relatou é muito importante porque ela vivenciou algo e colocou em prática. Então, ela ganhou a família, né, ali, para Jesus, aquele interesse. Então, isso é a construção da fé e é um processo. Um vai alcançando o outro até que nós chegamos, né, àquelas pessoas que estão bem distantes do Senhor, esperando por esse socorro, esperando para ouvir essa palavra que nos renova, que nos fortalece, que traz cura, libertação e que sim, move, né, a nossa fé, faz com que nós confiamos totalmente em Deus. E isso é muito importante, pastor. E a questão da fé também, o discipulador, ele tem que estar com a fé ativa, né? Ele tem que mostrar essa confiança em Deus sempre nas suas aulas, na sua vida, ser um espelho para a criança. Porque ela está, eu costumo dizer que a mente da criança é como se fosse uma esponjinha, aquela nova que a gente compra lá para lavar a louça. E quando nós colocamos sobre uma poça da água, ela suga tudo, né? Quando a esponjinha está bem novinha. Quem é dona de casa sabe o que eu estou falando ali, né? Que lava a louça ali nas tarefas de casa. Então, a mente da criança é a mesma coisa. Ela está pronta para absorver todas as informações, seja boas ou más. Então, entra a vida do discipulador na vida da criança para fazer essa construção de fé que é através da palavra de Deus, dos seus ensinamentos e da vida do próprio professor também. Glória a Deus. Ensinamentos maravilhosos. Está tão maravilhoso esse programa hoje. E nós vamos continuando a falar aqui sobre o desenvolver o discipulado infantil. É necessário. Como, irmã Tauana? É necessário desenvolver para que haja crescimento na obra de Deus, né? É o id de Cristo, né? Levar a palavra a toda criatura. Então, isso inclui, sim, os pequeninos, né? E eu louvo a Deus pela vida da nossa igreja, da vida do nosso pastor presidente, a todos os pastores do nosso campo, porque nós vemos o apoio, né? O apoio dos nossos pastores. Semana passada até uma professora veio bem feliz, irmã Tauana, o meu pastor vai comprar todo o material, pastinha, tudo novinho para as crianças, e ele está dando maior apoio, ele liberou, ele está ajudando e tal. Então, isso é gratificante. Você vê a alegria do professor, e isso também nos motiva, né? Então, para que haja esse desenvolvimento, nós temos que olhar para todos os outros propósitos, pastor, porque para desenvolver qualquer coisa, você precisa se organizar, você precisa planejar, você precisa exercer, você precisa ter essa questão da construção de fé para então desenvolver. E a chave de tudo é saber se você está no caminho do Senhor, fazendo aquilo, o propósito que Deus tem para a nossa vida, né? E eu tenho certeza que esse ID é para todos, né? Não é só para os pastores, para os discipuladores. Esse ID, levar a palavra, é para todos. Você pode evangelizar com coisas simples. Amados, quando nós olhamos para a Bíblia, né, eu costumo dizer que Jesus ele foi o maior pedagogo de todas as histórias. Até tem um livro sobre isso. E Jesus ele pegava recursos, pastor, coisas da natureza para expressar a grandeza, para ensinar o povo. Por exemplo, o grão de mostarda representando a fé. Então, Jesus já estava ensinando através de recursos de coisas. E nós também podemos desenvolver o discipulado usando isso, olhando para a palavra de Deus, aprendendo com Jesus e colocando em prática o ID. Glória a Deus. Finalizando aqui,
quem está nos assistindo, né? Vem a pergunta: como conhecer o discipulado infantil? Bom, o discipulado infantil, né, nasceu aqui em Joinville. Se não me falha a memória, foi em 2012, né? Pela irmã Tati Souza, onde o Senhor falou com ela, colocou essa estratégia no coração dela, né? E ela falou com o pastor Juari, nosso pastor coordenador. E foi onde a obra não parou mais. Nós louvamos a Deus pela vida dela, né? Ela também é a segunda coordenadora do campo hoje, nos ajudando. E então, como fazer para conhecer o discipulado infantil? Você pode nos procurar toda a nossa coordenação, para que haja a implantação, né, pastor? Não só no nosso campo, que ainda falta algumas congregações, nós queremos 100%, é o nosso desejo. Não falta muito, mas tem congregações ainda que não conhecem e não exercem o discipulado. Então, eu quero convidar você, discipulador, professor do departamento infantil, isso é muito importante, onde nós vimos aqui, né, que a construção da fé, a importância, testemunhos maravilhosos. Então, esse ID também é para você, professor que está aí nos assistindo e nos ouvindo. Venha fazer discipulado com seus alunos, eu tenho certeza que a obra vai crescer. E também nós implantamos em outras cidades, que isso é uma bênção. Você pode entrar em contato com toda a coordenação dos pastores, né? O pastor Ricardo tem mais informações sobre isso e é uma bênção. Eu tenho certeza que essa obra, ela é de Deus. Ela já trouxe muitos testemunhos, muitas vidas foram alcançadas através do discipulado infantil. E lembrando que o propósito de todo o discipulado é falar do amor de Deus, de ensinar a criança. E, como eu disse, aonde tiver uma criança, ali está o nosso chamado. Na verdade, onde estiver uma alma sedenta pela palavra de Deus, né? Nós que já conhecemos, precisamos compartilhar desse amor. Não ser egoísta e querer só para nós. Precisamos levar a salvação, a palavra, a esperança para muitas vidas que estão sedentas e precisam desse socorro que é Jesus Cristo. Glória a Deus, que maravilha! Então, se você deseja conhecer melhor, você pode entrar em contato através do telefone, o código é 47 3026 4096, que é o telefone do escritório do discipulado aqui da nossa cidade. E também você pode entrar em contato através do site www.discipuladoparobrasil.com.br. Glória a Deus! Que coisa maravilhosa o que nós aprendemos aqui nesse programa. E você que deseja conhecer melhor o discipulado infantil, como ele se desenvolve, como a irmã Tauana aqui já comentou, você pode entrar em contato através do telefone, o código é 47 3026 4093. E também através do nosso site www.discipuladoparobrasil.com.br. Chegamos a mais um final de um programa. Nós queremos aqui agradecer a Deus pela vida da irmã Tauana, que é a nossa coordenadora do discipulado infantil. E eu já quero deixar aqui as palavras para a irmã Tauana fazer as suas considerações. Amém. Eu quero agradecer a oportunidade, ao convite, né, do pastor Ricardo. Deus abençoe. Louvo a Deus pela vida de todos os pastores que estão nessa grande obra, né? Sabemos que não é fácil, mas o Senhor tem nos dado graça e vitória, né? E eu quero louvar a Deus por todos os discipuladores regionais, que eu tenho certeza que eles estão nos assistindo e nos ouvindo. Um grande abraço a todos os discipuladores regionais que fazem um trabalho com um propósito maravilhoso, que é levar a palavra de Deus para as nossas crianças e nos ajuda, né, no campo aí, que nós temos muitas igrejas ainda para ser alcançada e muitas que já foram alcançadas através da vida desses discipuladores aí. Glória a Deus. Então, neste momento, nós vamos pedir para que a irmã Tauana ela venha orar por você. Você que está nos assistindo, você que está nos ouvindo através da Rádio 107. Deus vai te tocar agora através do poder da oração. A irmã Tauana estará orando e logo em seguida a irmã Tauana orar, você fica com uma das canções do cantor Jones Pereira. Meu Deus e meu Pai, nós te louvamos e te agradecemos por essa oportunidade, Senhor.
Pai, neste momento tem pessoas nos ouvindo e nos assistindo, Senhor. Senhor, que as pessoas possam entender o grande propósito que Tu tens na vida de cada uma delas, Pai. Que através do discipulado, Senhor, do discipulado infantil, as pessoas, Senhor, os irmãos e irmãs do nosso campo e fora dele, possam alcançar muitas almas para Ti. Nos capacita, Senhor, nos dê estratégias, Pai, para que possamos fazer a obra com excelência e com dedicação, Senhor. Também, Pai, se há alguém triste, Senhor, angustiado, Pai, com desânimo, que Tu venhas através, Senhor, dessa oração, Pai, agir no coração de cada um, Pai, venha tocar, Senhor, porque nós cremos, Pai, que o Teu nome venha a ser glorificado, Deus. Nós Te louvamos porque Tu és bom em todo o tempo. Muito obrigado, Jesus. Fica conosco, Pai, e nos ajuda, em nome de Jesus. Amém. A paz neste mundo, com prazeres que acabam-se aqui, mas na última hora da vida eles não mais te satisfarão. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Meu amigo, hoje tu tens uma escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Porque amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar.